Nessa aula de número 12, nós vamos continuar nosso estudo de algoritmos e aqui especificamente vamos falar sobre variáveis e tipos de dados. Na aula anterior, falamos sobre programação estruturada, estrutura sequencial, os operadores aritméticos, como linearizar instruções, comandos de comentários, comandos de entrada e saída, fizemos até o primeiro algoritmo chamado Hello World. Nessa aula, vamos falar sobre variáveis, tipos de dados, operador de atribuição, operadores relacionais, operadores lógicos e fazer alguns exercícios. Para isso, vamos utilizar o Visual G, que vocês já têm instalados. Então, aqui nesta aula a gente vai mostrar alguns exemplos. E é interessante que todos os exemplos colocados aqui na aula, vocês possam transcrever aqui em algoritmo, testá-los e entender o funcionamento. Vamos falar sobre variáveis. Elas são usadas para armazenar dados no computador. Qualquer informação que você quer levar ao computador, você tem que armazenar através das variáveis. Estes dados são processados pela CPU, os dados ficam na memória e uma variável representa uma área da memória que armazena um determinado dado, certo? Aí esse dado, ele lá internamente, são números binários, a gente já viu como é que a ULA faz tudo isso, certo? E aqui a gente não vai tocar nesse assunto, o importante é que esses dados estejam armazenados em variáveis. A variável deve possuir um nome e um tipo. Uma variável pode ter seu valor alterado por outro do mesmo tipo a qualquer momento. E os nomes das variáveis, como nomeá-las? Identificadores são os nomes das variáveis usados nos algoritmos e programas. Como definir os nomes das variáveis? Os nomes das variáveis, ela pode conter números, tá? Ela pode conter letras maiúsculas e minúsculas. Underline, pode. Espaço em branco, não pode, certo? Então, o nome da variável é só um nome. Se você colocar espaço em branco, já não é mais variável. Símbolos especiais, pode conter? Não, nenhum símbolo especial além do underline. Primeiro caractere, ele tem que ser obrigatoriamente uma letra ou underline. Não pode ser igual a palavras reservadas. Palavras-chave, palavras que o algoritmo usa, certo? E aí vocês perguntam, como é que eu vou saber? Aos poucos, a gente vai conhecendo as palavras-chave. E se você, por um acaso, utilizar uma palavra-chave, utilizar uma variável e colocar o nome de uma palavra-chave, o algoritmo vai dar um erro e vai informar você onde é que está o erro, certo? Então, exemplo de nomes de variáveis. Nome, underline, funcionário. Idade, underline, do, underline, aluno. Func, underline 1, func, underline 2. Enfim, o nome que você quiser dar, o importante é que ele comece com letra maiúscula ou então comece com underline. Se você quiser colocar duas palavras para separá-las, ou você usa underline ou você junta, porque não pode ter espaço em branco. E não pode começar com números, certo? Ou tem que ser letra underline. Perfeito? Então, variáveis válidas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de variáveis válidas, né? Então, todas essas aqui são válidas. Pode ser uma letra só, maiúscula, minúscula. Pode conter número, mas não pode ser no início. Então, o algoritmo, você pode colocar maiúscula, minúscula, né? Então, ele diferencia maiúscula de minúscula, certo? Então, qualquer uma aqui são variáveis válidas. Veja que nenhuma delas tem espaço em branco. Variáveis inválidas. Então, eu coloquei aqui algumas variáveis que são inválidas e a gente vai saber por quê. Por que que 5b é inválido? Porque ela começa com um número, né? E2 é inválido porque contém um espaço em branco, né? Começa com a letra, mas tem um espaço. X menos y é inválido porque tem espaço e tem um caractere especial. Prova espaço 2n, por conta do espaço, ela é inválida.
Nota entre parênteses 2. É inválido porque tem esse caractere especial no parênteses. Para. É inválido porque é uma palavra reservada. Se também é palavra reservada. E algoritmo a gente já sabe que é palavra reservada, né? Você, puxa, para se é palavra reservada, certo? Mas, assim, é difícil você colocar um nome de uma variável para. Geralmente é um nome mais sugestivo, ou então uma letra, A, B, C, né? Então, dificilmente a gente vai utilizar alguma palavra reservada em declaração de variáveis. Só se você utilizar a letra E. Né? A letra E é uma palavra reservada, não pode usar. Então, quando se você for começar a colocar letras do alfabeto, A, B, C, D, tem que pular para o F, porque E é a palavra reservada. Tipos de dados. A gente falou que para declarar uma variável, eu preciso de um nome, eu preciso dizer o nome da variável e o tipo da variável. Né? Então, existem alguns tipos de dados. O dado pode ser numérico, números, né? Pode assumir valores inteiros ou valores reais. Valores reais é aquele que não é inteiro. Né? Lógico, então eu posso ter um tipo de dado lógico, pode assumir valores booleanos, como verdadeiro ou falso, ou o dado pode ser tipo caractere, também é conhecido como tipo literal, assume um ou mais caracteres. Exemplo, a palavra introdução, underline computação. Isso aqui é um dado numérico, caractere. Numérico não, perdão, caractere, né? Literal. Declaração de variáveis. A gente já viu, né? Quando a gente mostrou a estrutura do algoritmo, que para declarar variável eu utilizo a palavra-chave var e aí, seguido dessa palavra var, eu declaro todas as minhas variáveis pelo seu nome e seu tipo. Coloquei um exemplo aqui. Nesse exemplo de algoritmo, veja, eu tenho declaradas 4 variáveis. A variável x, do tipo inteiro, a variável y e a variável z, caractere, e a variável a maiúscula do tipo lógico. Veja aqui, eu posso declarar mais de uma variável com o mesmo tipo, separando-as por ponto e vírgula, certo? E antes de colocar o tipo, tem que colocar os 2 pontos, certo? Tranquilo? Declaração de variáveis é isso. Nesse quadro aqui eu coloquei algumas palavras reservadas que a gente não pode utilizar como nomes de variáveis, certo? Então, todas essas aqui são palavras reservadas. A maioria delas a gente vai utilizar nos nossos algoritmos, né? Então, eu não vou sair explicando aqui uma por uma o que é. Mas a gente vai chegar a utilizar aqui a maioria dessas palavras. Okay? Comando de atribuição de variáveis. Então, uma vez declaradas as variáveis, poderemos usá-las no nosso algoritmo. Se eu utilizar alguma variável que não foi declarada, o algoritmo vai dar erro quando você for pedir para compilar. Certo? Então, o armazenamento de valores em uma variável é feito pelo comando de atribuição representado por essa setinha. Né? Como é que eu faço essa setinha? Essa setinha aqui é o símbolo de menor do teclado, junto com o tracinho de menos. Então, o símbolo de menor com tracinho de menos é como se ele fizesse uma seta para a esquerda. Certo? Então, aqui no exemplo, aqui tem um cálculo, né, um processamento. Então, eu tenho aqui 4 variáveis aqui, né? Nota 1, nota 2, nota 3 e média. 4 variáveis. E aqui eu tenho o comando de atribuição. Então, eu estou atribuindo à variável média o resultado deste cálculo. Okay? É importante lembrar que só se pode atribuir às variáveis valores do mesmo tipo da variável. Então, por exemplo, quando eu for declarar essas variáveis, nota 1, nota 2, nota 3 e média, eu tenho que dizer qual é o tipo delas. Se elas são inteiros, se elas são reais, se elas são caractere. Então, é importante lembrar que eu só posso colocar valores nessas variáveis do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu digo que nota 1 é inteiro, eu só posso colocar o número inteiro. Se eu for colocar um número real nessa variável, ele vai dar erro, ele não vai aceitar. Bom, o operador de atribuição nós já falamos, é uma seta apontando para a esquerda, essa setinha é formada pelos símbolos menor e o menor, e o símbolo de menos, certo? Então, eu posso atribuir o valor, do jeito que está aqui nesse exemplo, por exemplo, 78,7, eu atribuo esse valor aqui à variável peso.
Essa variável aqui, ela foi declarada lá, né, no espaço de declaração de variáveis, e provavelmente essa variável foi declarada como do tipo real, porque esse valor aqui é real, né, ele tem um ponto, ele não é um número inteiro. Outro exemplo aqui, né, essa variável nome, ela está recebendo João da Silva, esse nome, né. Veja que esse nome aqui ele está entre aspas, porque tem espaços, então toda vez que eu quero que uma variável assuma um dado caractere, e se esse caractere tiver mais de uma palavra, eu coloco entre aspas, para que ele entenda que tudo aquilo que está entre aspas, ele seja assumido pela variável. Essa outra variável aqui, chamada achei, né, ela está recebendo esse comando aqui falso. Né? Isso quer dizer o quê? É um tipo lógico, né? Então essa variável aqui, ela provavelmente foi declarada como tipo lógico e ela está recebendo o tipo falso. Okay? Os operadores relacionais são esses, são os mesmos que a gente utiliza na matemática, então símbolo de maior, símbolo de menor, maior igual, você vai colocar o maior, o símbolo de maior e o símbolo de igual lá do teclado, menor igual, mesma coisa, primeiro o menor, depois o igual. Se você quiser usar a igualdade, né, o igual é só o igual mesmo, e o diferente, você vai colocar o símbolo de menor junto com o maior, fazendo dessa forma. Operadores lógicos, né? A gente geralmente utiliza para a gente comparar duas variáveis, se ela é maior ou menor do que a outra, maior igual, igual, né? Então, aqui nesses exemplos, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? A igual a B, né? Então, A é 4 e B é 4, eles são iguais? Sim, verdadeiro, né? Nesse caso aqui, ó, x é diferente de y. Se x for 5 e y for 3, então, verdadeiro, eles são diferentes, né? Z, no caso 3 e W 5. Z é menor do que 5? Z é menor do que W? É, verdadeiro. Né? Nesse caso aqui, ó, x menor ou igual a y. Né? Então, 4 é menor ou igual a y? Sim, verdadeiro. B é maior do que A? Então, digamos que aqui é B, aqui é A. É maior do que A? É, verdadeiro. Né? Então, C é maior ou igual a B? Né? Então, 7 é maior ou igual a B? É, verdadeiro. Certo? Nesse contexto aí que a gente usa os operadores lógicos. Aqui eu coloquei a tabela verdade dos operadores lógicos e ou não A e não B, né? A tabela verdade que a gente vê muito na disciplina de lógica digital, e circuitos, né? Mas a gente já falou aqui sobre ela rapidamente. Então, veja aqui essas duas variáveis A e B. Se as duas forem verdadeiros, se eu tiver A e B, também vai dar verdadeiro, né? E se eu tiver A ou B, também vai dar verdadeiro. O não A é negação. Então, se A é verdadeiro, não A é falso. E o B é verdadeiro aqui, então não B é falso. E assim sucessivamente, né? Então, se eu tenho A verdadeiro e B falso, A e B vai dar falso, né? Porque verdadeiro é falso, dá falso. Agora, se for A ou B, ou seja, se for verdadeiro ou falso, veja que é um ou, então o resultado vai dar verdadeiro. Tá? O não A é verdadeiro, então o não vai ser falso, e o B, como é falso, o não B vai ser verdadeiro. Aqui, né? Como A falso e B verdadeiro, A e B vai dar falso. Se for um ou, vai dar verdadeiro, e aqui é a negação. E se eu tiver A e B como falso, B falso, falso e falso é falso. Ou então falso ou falso também é falso, né? E aqui é a negação, certo? Então, a tabelinha verdade, para se tiver dúvida na hora do i ou do ou, volta aqui para dar uma olhada. Um exemplo de operação relacional e lógica, né? Então, eu coloquei algumas aqui. O uso das duas operações, né? Juntando os operadores relacionais e lógicos, né? A maior que B, A mais B igual a C, B menos A maior igual a C, C menor que A maior do que B e C menor do que D. Então, veja aqui que eu utilizei nessa expressão dois operadores diferentes. Estou usando operadores relacionais e depois utilizando um lógico. Né? Aqui também, nesse exemplo também, ó, veja aqui. Então, relacional, relacional, relacional e lógicos.
certo? Coloquei aqui alguns exemplos para a gente testar. Por exemplo, essa expressão aqui, né? Isso aqui vai me dar verdadeiro ou falso. Vamos ver. 2 mais 5. 2 mais 5, 6. 6 é maior do que 4? Então é verdadeiro, tá? E 3 é diferente de 3? Não, é falso. Verdadeiro e falso dá o quê? Falso, né? Olhando lá na tabela, né? Eu estou com o operador e, se um dos dois for falso, o resultado já é falso, né? Esse outro aqui. 2 é maior do que 3, 2 maior do que 3 e 3 menor do que 2, ou 2 menor do que 3. Então, eu vou resolver. Primeiro, o que eu resolvo? Eu resolvo primeiro o i para depois resolver o ou, certo? Porque a multiplicação tem prioridade. Então, 2 é maior do que 3? Falso. 3 é menor do que 2? Falso. Então, esse resultado aqui é falso. 2 é menor do que 3? É. Então, falso ou verdadeiro vai me dar verdadeiro. Então, já me dá o resultado verdadeiro, né? Por conta do ou. Aqui, né? Então, eu tenho ou e tenho i. Primeiro eu resolvo que tem o i. 3 é menor do que 2? Falso. 2 é menor do que 3? Verdadeiro. Mas como 1 já foi falso, então isso aqui é falso. Então, 2 é maior do que 3? Falso. Então, falso ou falso vai me dar falso. Esse é o resultado dessa expressão aqui, ó. 2 mais 2 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Primeiro a gente resolve o quê? Soma ou divisão? Divisão, né? Então, 2 dividido por 2, 1 mais 2, 3. Né? Agora, 2 mais 2 dividido por 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira divisão é a soma. Agora vai ser a soma porque o que está entre parênteses, o que a gente resolve primeiro é o que está entre parênteses, né? Então, 2 mais 2, 4 dividido por 2, o resultado é 2. Então, veja, só o simples fato de mudar aqui o parente já muda o resultado, né? Aqui eu coloquei um exemplo de algoritmo, tá? Testando operadores relacionais. Vejam que eu declarei duas variáveis, uma variável do tipo inteira, x, e uma variável do tipo lógico, resultado. O que esse algoritmo faz? Vamos analisar. Tem aqui um comando de saída de dados, escreva, digita o número, então quando o algoritmo for executado, vai aparecer lá na tela uma mensagem para o usuário, digite o número. E o resultado, e o usuário vai digitar, certo? Bom, esse número que o usuário digitar vai ter que ser inteiro, senão vai dar erro, tá? Eu declarei aqui como inteiro. Leia x, então o número que a pessoa digitar vai ser assumido por x. E aqui está dizendo assim, né? Aqui é o processamento, né? Resultado recebe x é maior do que 5, né? Então aqui é um teste, né? Então ele vai pegar o valor que a pessoa digitou e vai comparar. Se o valor que a pessoa digitou é maior do que 5, tá? E vai colocar aqui nessa variável resultado verdadeiro ou falso, né? Porque é um dado tipo lógico. Então, escreva x, né? Então aqui o que vai sair na tela? Vai aparecer na tela assim: o número que a pessoa digitou é maior que 5. Aí vai dizer aqui se é verdadeiro ou falso, que é o resultado lógico, né? Então, eu vou pedir para vocês dar uma paradinha aqui nesse vídeo agora, escrever esse algoritmo lá no Visual G e testar, certo? Testar com vários números, entender como é que funciona, certo? Ver o passo a passo, entende o algoritmo, não só escreve, mas entende o que ele está fazendo, tá certo? E se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, manda e-mail para mim, ou a gente tira dúvida nas aulas presenciais, ao vivo. Tipos de dados. Eu ainda não tinha falado para vocês do dado caractere, né? A gente só falou como é que era, como é que declara, mas eles são formados por um único caractere ou então por uma sequência, que podem ser letras maiúsculas ou minúsculas, números, símbolos especiais, entre outros. Então, caractere envolve qualquer símbolo, certo? Até número. Os números, quando representados como caractere, não podem ser utilizados para cálculo. Então, se eu declarar uma variável como caractere e utilizá-la como número, ele não pode ser utilizado como cálculo, porque o computador vai entender que aquilo é um caractere, não um número.
Exemplos de dados caractere, então veja, tudo que está entre aspas é um caractere. Então pode ter qualquer símbolo, qualquer espaço, o que for, certo? Uma letra só, ou só número, se eu declarar como caractere, caractere e pronto. Nos nossos algoritmos, representaremos todos os dados caracteres sempre entre aspas duplas, pois essa é a convenção utilizada no Visual G. Então, no Visual G, a convenção é que os dados tipos caracteres têm que estar entre aspas, certo? Então, em algum livro que vocês forem estudar o algoritmo com outras bibliografias, pode ser que os dados caracteres não estejam entre aspas, porque lá o autor, quando escreveu o livro, não utilizou a convenção do Visual G. Tá? A expressão mod ou porcentagem, que é o resto da divisão inteira, a gente tinha visto na aula passada, né, que isso é uma expressão que nos mostra o resultado, o resto da divisão inteira de um número. Então, por exemplo, aqui 25 mod 2, o resultado é 1, que é o resto dessa divisão. Outro exemplo aqui é 8 porcentagem 2. Então, o resultado é 0, porque o resto da divisão de 8 por 2 é 0, é resto 0, é uma divisão inteira, né? Que deu o resto 0, que não deu o resto. Né? Então, aqui, um algoritmo que informa o resultado de uma divisão e mostra o resto. Certo? Então, vamos olhar aqui esse algoritmo. Eu declarei 3 variáveis, 2 do tipo inteira e uma do tipo real. Poderia ter colocado tudo inteira? Não, porque quando eu divido dois números pode me dar um resultado não inteiro, né? Então eu coloquei aqui real. Poderia ser tudo real, então? Pode, porque o real engloba o inteiro, certo? Então, aqui é a sequência lógica para resolver o problema. Então, a primeira coisa que eu preciso para resolver o problema é a entrada. O que eu preciso para resolver, para dar o resto da divisão? Um número, né? Então, eu coloquei aqui o comando de saída. Digite um número para ser dividido por 2. Né? Gente, aqui pulou a linha, porque o quadrado aqui ficou menor, mas esse comando ele tem que ser numa linha só, certo? Se vocês escreverem do jeito que está aqui, vai dar erro, tá? Então tem que ser tudo na mesma linha, certo? Então, comando leia, ou seja, um comando de entrada de dados, o número que a pessoa digitar vai ser jogado aqui nessa variável x. Depois, olha, veja bem, eu estou colocando aqui x dividido por 2. E coloquei aqui a palavra reservada int. Por que eu coloquei isso aqui? Se eu não colocar int, ele vai dividir e vai colocar esse número, essa divisão aqui der real, ele vai colocar o resultado em real. Ele vai, por exemplo, 5 dividido por 2. Aí ele vai botar 2, alguma coisa, certo? Ele não vai colocar inteiro. Então, para me garantir que o resultado dê inteiro, eu coloco essa palavra reservada int. Então, int espaço x dividido por 2 entre parênteses. Então, o resultado dessa divisão vai ser um resultado inteiro. Então, vai aqui em D. E na variável resto, eu vou colocar x mod 2. Né? Então, x, que é o valor, né, que eu quero dividido por 2, mod vai dar o resto dessa divisão. Certo? Então, aqui, dois comandos de saída, um comando aqui para mostrar o resultado da divisão é o D. Então, aqui eu vou mostrar o resultado da divisão inteira. E nesse outro comando aqui, nessa outra linha de saída, o resto da divisão inteira e o resultado do resto. Né? Então, dá uma paradinha aqui agora e vamos digitar esse algoritmo lá no Visual G, testá-lo, entendê-lo como funciona. Se der algum erro, volta aqui, olha se vocês não digitaram alguma coisa errada, certo? Se não esquecer uma vírgula, um ponto e vírgula, tem que ser exatamente do jeito que está aqui. Eu coloquei outro exemplo da multiplicação, né? Então, veja aqui, um algoritmo que multiplica dois números. Então, veja, eu declarei 3 variáveis, m, n1, n2, do tipo inteiro, então só multiplica números inteiros. Então, a primeira linha de comando é o nome do algoritmo, aqui são a declaração das variáveis e os seus tipos.
Aqui inicia o algoritmo com início, né? Temos aqui 3 comandos de saída de dados, né? O escreva, 2 comandos de entrada de dados, aqui tem o processamento e aqui termina o algoritmo. Veja que todo algoritmo que a gente for resolver, ele segue basicamente essa estrutura. Logo em cima, a declaração das variáveis. Então, aí você me pergunta, mas eu preciso saber todas as variáveis que eu vou usar, e se eu não souber? Aí você vai montando aos poucos, à medida que você vai desenvolvendo teu raciocínio. Se você adicionar uma variável, você sobe lá e coloca. E aí tem que ter uma sequência lógica, né? Veja que primeiro eu tenho que ter os dados de entrada, depois o processamento e, por fim, a saída. Né? Mas aqui também tem saída de dados, mas eu preciso dessas saídas para receber que o usuário saiba o que dado é entrar, né? Que dado é fornecer ao computador. Né? Tranquilo? Então, a estrutura do algoritmo é essa. Aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês fazerem. Aqui eu já ajudei um pouquinho, né? Então, sempre que você for ler uma questão, você lê a questão e já separa o que é entrada, o que é processamento e o que é saída. Isso vai facilitar na hora de você estruturar o algoritmo. Então, neste caso, faça um algoritmo em pseudocódigo que, dado um valor da conta de uma refeição realizada em um restaurante, acrescente os 10% do garçom e exiba o valor total da conta. Então, o que eu quero como saída? Eu quero o valor total da conta acrescentado os 10% do garçom. O que eu preciso como entrada? O valor da conta. Então, esse é o meu dado de entrada. O processamento é o quê? É o cálculo. Eu quero saber quanto vou pagar na minha conta e acrescido os 10% do garçom. Então, eu vou lá, né? 0,10 vezes a conta, mais conta, né, para o resultado final, para o valor total a pagar. E a saída é o total a pagar, certo? Então, aqui já está o algoritmo feito, certo, gente? Então, o que eu queria mostrar é o resultado, né? Mas não só copiem, mas entendam como é que faz. Se vocês fossem resolver, vocês iriam resolver dessa forma, né? Talvez não com as mesmas palavras, talvez não com os mesmos nomes de variáveis, porque cada um pensa num nome diferente, numa variável diferente. Talvez não com essa mesma frase, né? Mas a estrutura teria que ser a mesma, né? A estrutura lógica é a mesma, né? Então, eu tenho que entrar, né, dado de entrada conta, o processamento e a saída, certo? Então, se aqui não tivesse a resposta e eu tivesse pedido para vocês resolvam esse algoritmo, certamente cada um de vocês ia fazer de uma forma diferente. Como assim? De uma forma, a estrutura talvez seja, né, seja a mesma, mas certamente os nomes das variáveis vocês não iam pensar alguém igual. Alguém ia botar aqui A e B, ou X e Y, outro nome qualquer, né? Alguém não ia escrever essa frase desse mesmo jeito, com essas palavras, poderia ser outras palavras. Né? Então, assim, os algoritmos é esperado que sejam diferentes, né? Isso aqui já cabe aqui eu dizer a vocês que nos trabalhos e nas provas, certamente, assim, eu posso dizer quase 100% de certeza que as respostas de vocês vão estar diferentes. Nenhuma vai estar igual ao outro, porque ninguém pensa igual ao outro. Ninguém vai pensar nas mesmas variáveis. Aí você fala, não, professora, mas pode acontecer de eu ter pensado no X e no Y, e a outra pessoa também pensou no X e no Y. Pode acontecer, realmente, mas as mesmas frases do escreva, quando aparece na tela, aí seria muita coincidência, né, gente? Então, já fica aqui uma dica, né? Não impede de vocês trocarem questões, perguntar como o outro fez, nada disso impede, né? Mas é importante que cada um resolva a sua questão, né? Porque se você for pegar a resposta do outro, você nunca vai fazer sozinho, você sempre vai ficar amarrado. Como é que você fez? Como é que você fez? E o legal de aprender algoritmo e o que vocês têm que aprender é vocês mesmos próprio desenvolver o raciocínio lógico para resolver a questão, tá?
Então, aqui eu coloquei os exercícios como resposta, mas depois vou colocar uma lista de exercícios sem a resposta, para que aí vocês façam. Aqui eu coloquei como resposta porque a gente está começando agora, primeira aula, primeiros exercícios, para que vocês, né, comecem a pegar a manha, o jeito de resolver. Tá? Então, aqui é um algoritmo que converte a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, entrada, temperatura, processamento é o cálculo e a saída, temperatura em Fahrenheit. E aqui está o resultado. Tá? Depois vocês entendem direitinho aqui. Se tiverem alguma dúvida, depois me pergunta na aula presencial. Outra questão, faça um algoritmo em pseudocódigo que calcule a idade de uma pessoa. Então, para mim saber a idade de uma pessoa, eu preciso de quê? Eu preciso saber que ano a gente está hoje e que ano ela nasceu. E aí subtrair, né? O ano de hoje menos o ano que ela nasceu e eu vou saber a idade, certo? E aqui está um algoritmo. Então, dê uma olhadinha, passo a passo, entendam cada linha de comando dessa. Veja bem, aqui quando eu respondi esse algoritmo aqui, eu coloquei que o ano seria 2018. No caso, coloca 2020 aqui para ter a idade correta, né? Então, aqui vai mostrar a idade que a pessoa tinha lá em 2018. Passei aqui. Esse último exercício aqui fala, faça um algoritmo pseudocódigo que calcule a média das notas dos alunos, dadas 3 notas, N1, N2, N3. Então, você já sabe que são 3 notas, então a média é o quê? A soma das 3 dividido por 3, né? Então, para resolver, tá aqui já o algoritmo com uma resposta, né? E vocês podem até não olhar a resposta, tentar fazer de vocês e depois comparar aqui com a resposta. Tudo bem? Então, a gente termina por aqui. E até a próxima aula.